Deus, abra a palavra de Deus comigo, por favor, em Mateus capítulo 24, versículo 4. Aleluia. Quero louvar e agradecer a Deus por essa noite, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de poder mais uma vez adorarmos Ele junto, amém? É sempre bom estar neste lugar, é sempre bom estar nessa casa, com os amigos, com os irmãos. Pastor Fred, estava aqui dando uma olhada aqui, colocaram o óleo bem longe de mim hoje. Mas eu vim comportado nessa noite. Amém? Eu já tive um sonho. Deus fala que avisa sempre os seus profetas. Eu tive um sonho nessa noite que eu estava aqui pregando. E o Fred dizia que eu só tinha 20 minutos. Bem, no sonho eu fui embora. Aí Deus viu que eu ia embora. Se me desse 20 minutos, Ele me deu 40. Fizemos um negócio. Se fosse 20 eu não ia ficar. Eu tinha que fazer o sonho cumprir. Mas me deram 40, então eu tenho que ficar. Amém? Glória a Deus. Eu não posso demorar, então vou tentar ser bem rápido, porque na verdade só quero entregar algo para a igreja aqui nessa noite. Algo que está assim dentro do meu coração já há uns dias, na verdade meses. E eu estou estudando sobre isso, orando sobre isso e preparando mensagens para poder então fazer um seminário profético. Deus tem falado isso muito ao meu coração. Mateus 24, versículo 4 seguinte diz assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Amém? Glória a Deus. Você pode tomar teu assento em nome de Jesus. E gostaria que você desse uma linda salva de palmas à palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Amados, essa palavra ela é propícia para o nosso tempo, mediante aquilo que a igreja tem vivido nesses últimos dias, aquilo que tem acontecido nos quatro cantos da terra. Eu quero falar nessa noite para vocês um pouquinho sobre o dom profético, o dom interpretativo, porque nós temos visto a igreja fluir no preditativo e não no interpretativo. Então nós percebemos que a igreja, no sentido profético, ela tem sido manca, ela está caminhando com uma perna só. Tem muita gente profetizando coisas, mas poucas pessoas têm interpretado as coisas de Deus. E na verdade essa passagem, Jesus ele fala e ele está anunciando um tempo. Ele está falando de um tempo que estava por vir, de um tempo que anunciava e anuncia na verdade um outro tempo. Não sei se vocês vão entender. Se vocês não entenderem, depois vocês perguntam para o Espírito Santo, ele explica para vocês, que eu preciso ser rápido na mensagem, então vai ser complicado. Amém? E essa mensagem é a primeira vez que estou pregando aqui. Eu não iria pregar, mas eu senti em meu coração de estar trazendo isso hoje para vocês aqui. Eu repito, porque Deus tem falado no meu coração acerca dessa mensagem já há algum tempo. Na verdade, algumas mensagens têm fluído no meu coração diante de alguns estudos que eu tenho feito acerca da tribo de Issacar. Uma tribo que tinha um dom interpretativo, uma tribo que conseguia entender os sinais dos tempos, uma tribo que conseguia fazer uma leitura profética e minuciosa acerca daquilo que Deus estava fazendo, do mover do Espírito daquele tempo, das coisas que estariam acontecendo naquele tempo. E é disso que eu quero falar para vocês, porque é disso que Jesus está falando acerca de um tempo.
aonde a igreja de Jesus na terra precisa entender. A igreja precisa olhar um pouco para isso. E assim, querido, o Espírito Santo tem falado isso no meu coração. Tem se tocado flautas e tambores, e a igreja está dançando conforme é o som das flautas e ao som dos tambores. Uma igreja que fala de maturidade, uma igreja que tem falado de reino de Deus, mas uma igreja que pouco tem entendido essas coisas. Eu ministrei uma aula ontem profética na igreja, e eu falei sobre conhecendo Deus. Nós vamos estudar uma série com esse tema, conhecendo Deus. Não o Deus que a religião tem apresentado, e nem mesmo o Deus que a tradição tem trazido e gerado ao coração dos homens apresentado, mas o Deus que se revela nas Escrituras. E não tem como você conhecer Deus se você não galgar as Escrituras. Amém? Quando você nasce de novo, você vem para Deus, mas quando você começa a caminhar na palavra, aí Deus vem para você. Aí Ele se revela. Não tem como ninguém conhecer Deus, irmão, se não for pela palavra. Existem bons livros que falam acerca de Deus, claro, você pode lê-los, eles podem te ajudar, mas nada melhor do que a Bíblia e a revelação do próprio Espírito acerca daquilo que Deus declara acerca dele mesmo. Então a igreja, ela precisa entender, a igreja precisa mergulhar nisso. E é interessante essa passagem onde Jesus ele está falando de um tempo e anunciando e preparando a igreja para um outro tempo, porque Jesus está respondendo algumas perguntas acerca do fim do mundo. Então Jesus introduz aqui a conversa dizendo: olha, acautelai-vos que ninguém vos engane. Primeira coisa, irmãos, bem, Jesus está falando que alguém vai tentar enganar você. Por isso que ele diz: ninguém vos engane, porque alguém vai tentar enganar. E o pior de tudo é que Jesus diz que muitos serão enganados. Meu Deus do céu, aí é terrível. Agora, o que pode me garantir, o que pode me guardar desse engano, senão a maturidade espiritual? Eu crescer como filho, eu crescendo no conhecimento de Deus. Isso pode me guardar, isso pode me proteger. Porque muitos vão se apresentar e irão dizer que é profeta, outros dirão que virão no nome de Jesus. Mas Jesus diz bem que nós devemos nos atentar, porque isso vai acontecer e muitos serão enganados. Ele diz: vocês vão ouvir falar de guerra, rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação, ele está falando de guerras espirituais, de reino contra reino. E a igreja desse século, ela precisa despertar para o dom do Espírito, o dom interpretativo, a unção de Issacar, para que eu lá no meu quarto orando a Deus, ou em público com os irmãos, eu possa discernir que Espírito está atuando, o que é que está acontecendo no céu. As nossas igrejas, os nossos cultos devem seguir a liturgia celestial. Por isso que eu disse no momento de oração, o Espírito trouxe isso ao meu coração, que toda pessoa que sai de sua casa indo para a igreja e elas dizem: bem, eu já sei o que vai acontecer hoje, elas acabam inconscientemente limitando o poder de Deus na vida delas. Esses dias eu estava no banheiro, estava tomando banho para sair, quando o Espírito Santo debaixo do chuveiro, ele disse para mim assim: vocês vão ver anjos. Eu vou começar a mostrar anjo para vocês. Vocês precisam voltar à essência. E isso não é nada de novo. Na verdade, nós precisamos voltar àquilo que a igreja primitiva vivia constantemente, todos os dias de sua vida. Era comum falar com anjos, anjos falar com os homens de Deus. Mas a igreja ali está tão fundamentada na terra, irmão, que está perdendo a essência do céu. A igreja está tão acostumada com a terra, irmão, que está perdendo a unção do céu, o mover do céu. E é a hora de nós nos despertarmos para isso, para as coisas celestiais, para as coisas espirituais, que gera verdadeiramente em mim e você maturidade.
Esses dias eu pregava na igreja, eu dizia: Deus não quer levantar pregadores para essa geração. Deus sempre quis, a intenção de Deus não foi levantar mais um pregador, alguém que pregasse bem, alguém que tivesse uma oratória boa, uma eloquência no falar. Não, a intenção de Deus sempre foi essa: levantar testemunhas, homens e mulheres que falam daquilo que vem, que falam daquilo que experimentam, que falam daquilo que tocam. É isso que Deus quer fazer com esta geração, sobretudo. E eu acredito, é a última geração. Nós estamos aí galgando para o fim, irmãos, e precisamos nos atentar, porque a palavra de Deus nos mostra tais sinais. Eu penso que o último assunto da igreja na terra é a paternidade de Deus. Amém? Sabe por quê? Porque Deus disse isso nos dias de Malaquias. Deus termina o livro de Malaquias falando para o profeta que enviaria o espírito de Elias, a unção de Elias, e esta unção teria uma incumbência, que era converter o coração dos pais aos filhos. E quando Deus termina de falar isso com o profeta, Deus fica 400 anos sem falar com o profeta, ou melhor, sem falar com Israel. Depois de 400 anos, Deus volta a falar com Israel através de quem? Quem é o primeiro homem que Deus fala na Bíblia? Zacarias, pai de João. Deus volta a falar com um pai acerca de um filho. E esse filho nasce com uma incumbência, com a unção de Elias, de converter o coração dos pais para os, e dos filhos para os pais. Um dos grandes primeiros ensinos de Jesus, ministrado por Jesus aos seus discípulos, foi justamente a oração do Pai Nosso. Jesus querendo revelar o coração de Deus, o coração paterno de Deus para aquela geração. Vocês conseguem entender algumas coisas? Precisamos aprender a fazer uma leitura daquilo que Deus está falando. Deus começa e se manifesta revelando a sua paternidade através de Jesus. Os judeus nunca tiveram problema de chamar a Deus de Todo-Poderoso, El Shaddai, Adonai, Elohim, por diante, mas sempre tiveram uma dificuldade de chamar Deus de Pai. Quando os discípulos pedem para Jesus: ensina-nos a orar, porque João ensinou os seus, então nós queremos também aprender a orar. Jesus vai e abre a boca e chama Deus de Pai, dizendo: Pai Nosso. Isso impacta o coração daqueles homens, isso inflama o coração daqueles homens, porque nunca ouviram ninguém falar e chamar Deus de Pai. Nenhum profeta do Antigo Testamento, nenhum patriarca do Antigo Testamento, nem mesmo Davi, que era um homem íntimo, chamou Deus de Pai. O Novo Testamento começa revelando a paternidade de Deus. Apocalipse, no seu penúltimo capítulo, 21, Deus termina o livro revelando a paternidade de Deus. Eu serei o seu Deus e vós sereis os meus filhos. A igreja precisa fazer essa leitura. Nós estamos adentrando em um tempo tão profético, irmão, que precisamos entender e compreender essas lacunas e preenchê-las o mais rápido possível. E aqui que está o grande desafio. Esse dom interpretativo do Espírito, essa incumbência é dada à igreja. Irmãos, eu quero declarar sobre o impulso do Espírito nessa noite, que é a nossa responsabilidade interpretarmos os ensinos de Jesus sobre os princípios e as leis à luz do seu reino. Do seu reino. Irmãos, muitos têm se falado de reino de Deus. Muitos de nós têm dito assim: bem, eu não sou mais religioso, agora eu sou filho de Deus, é o reino de Deus, acabou a religiosidade. Quando na verdade estamos fazendo do reino a religião. Porque o que separa o reino da religião é um fio muito fino. E todo
Todo homem ele é religioso desde nascença. Então às vezes nós temos usado palavras e práticas que achamos que é reino. E às vezes somos movidos pelo espírito nicolaítas, controlador, dominador. E sem que percebamos, estamos indo contra os princípios da palavra e do reino do Deus Todo-Poderoso. Estamos fazendo com que cada dia mais a igreja se torne terrena e não celestial. E a igreja precisa entender, irmãos, que ela precisa se preparar para viver a eternidade com Deus. Irmãos, eu tenho vivido isso na minha vida. Muita coisa está mudando dentro do meu coração, dentro do meu interior. Eu estou tendo alguns flashes de Deus na minha vida assustadores. Eu não compartilho às vezes nem com a minha esposa. E às vezes eu acho que até parece que é loucura na minha cabeça. Mas nós devemos buscar esse novo, nós devemos buscar esta unção, nós temos que entrar de cabeça no reino de Deus. Você que está aqui hoje, esse culto, você tem que mergulhar por inteiro no reino do Pai. Viver isso com intensidade. Porque não desejando participar deste culto como se de fato o último culto da minha vida, leva-me agora, meu Deus. É isso que Deus quer da igreja. A igreja que entenda, a igreja que compreenda, a igreja que possa estar imergida nesta unção, ao ponto de receber e entender essa incumbência do Espírito, de poder interpretar a palavra de Deus com os princípios e perspectiva do reino, do próprio Deus, e viver de maneira prática tais ensinos. É isso que Deus quer de nós. Em todo o capítulo 24 de Mateus, Jesus ensina e fala de maneira muito enfática acerca dos fins dos tempos, e Ele nos adverte sobre a necessidade de interpretarmos de maneira muito equilibrada e lúcida esses versículos do capítulo 24, a fim de que nós não sejamos enganados. E a única forma de não se enganar, irmãos, é interpretando os sinais dos tempos. É compreendendo o que Deus está falando agora, onde Deus me quer agora, como Deus me quer agora, de que maneira Deus me quer agora, o que eu tenho que fazer agora. Você que está sentado ouvindo esta ministração, o que é que Ele está te pedindo agora? E é isso que a igreja precisa entender. A igreja precisa buscar isso, participar de um culto movido pelo Espírito, aonde coisas podem acontecer surpreendentes, aonde você nem mesmo espera. Bem, eu não sei o que Ele vai me pedir agora, mas o que Ele me pedir agora eu vou fazer agora, porque Ele está me pedindo. É dentro dessa perspectiva que a gente tem que participar dos cultos e viver a nossa vida. Então de repente Ele pode pedir coisas muito loucas para você, como Ele pediu para Isaías: fique nu e ande nu. E aonde você vai deixar a sua reputação de lado, porque na verdade você não está nem aí para a sua reputação. O que importa é o reino de Deus acontecer em nosso meio. Deixa eu ser profeta para você nessa noite. Ei, não perca o foco com tudo que está acontecendo. Deus está no controle. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Com toda esta obra, com toda essa correria, com tudo que Deus está fazendo, isso ainda é muito pequeno perto daquilo que Deus quer fazer e vai fazer. Mas não perca o foco, não deixe de orar, não deixe de buscar Deus. Eu acordei hoje de manhã e o Espírito Santo falou para mim: ore o dia inteiro em línguas. Irmãos, a todo tempo eu estava orando em línguas, e quando eu esquecia eu falava: me lembra, Espírito Santo. Porque a importância de nós estarmos conectados. Os entretenimentos são tantos, mas o autor aos Hebreus diz: mantenhamos os nossos olhos fixos em Jesus, consumador de nossa fé e nossa salvação.
É tempo de nós nos atentarmos para isso, irmãos. Vivemos a dimensão do Espírito, aonde nenhum mal pode nos alcançar. Eu pregava ontem, eu dizia: meu Deus do céu, as coisas hoje estão tão complicadas. O mesmo pregador que fala que Deus sara, que Deus cura, é o mesmo pregador que Deus diz que Deus usa a enfermidade para te ensinar alguma coisa. O mesmo pregador que sobe no púlpito e diz: Deus vai te abençoar, é o mesmo pregador que vai dizer assim: Deus vai te tirar teu carro, irmão, só para você aprender. As pessoas estão divididas entre o Deus da religião, o Deus da tradição e o Deus da Bíblia. Eu dizia ontem para os irmãos: me mostre alguma casa onde Jesus entrou e alguém ficou doente, porque Jesus falou que a enfermidade te ensine. Me mostre alguma passagem bíblica aonde Jesus entrou e fez alguém se tornar miserável. Não é esse o Jesus da Bíblia, não é esse o Deus da Bíblia. Amém? Irmão, entre o Deus da religião, da tradição e o Deus da Bíblia, fica com o Deus da Bíblia. E quando alguém quiser ensinar alguma coisa para você, contrário àquilo que as Escrituras diz, fala para essa pessoa: me mostra pelo menos 3 versículos bíblicos, para que você possa ter um fundamento teológico. É tempo de nós amadurecermos, irmão, enquanto igreja, e buscarmos essa vida. Deus nos reuniu neste lugar, irmãos, para vivermos o céu de uma maneira intensa. Amém? Nada pode influenciar mais o teu coração do que o próprio Espírito. Nada pode influenciar mais o teu coração do que o próprio Deus. Cara, se mova pelo Espírito e não pela sua alma. A alma te conecta com a terra, a alma te conecta com prazeres, sensações e momentos. Quem vive pela alma jamais pode viver pela fé. E quem não vive pela fé não vai ver a glória de Deus. Quem quer ver a igreja subir aqui, levante as mãos. Que pena, irmãos, eu não quero ver a igreja subir, eu quero subir com essa igreja. Esse é o problema da igreja. Uma igreja desperta que quer ver as coisas de Deus e não quer viver as coisas de Deus. Uma igreja que não está atenta para aquilo que o Espírito está falando. Precisamos entender o que o Espírito Santo está falando, amém? O que Jesus declarou na sua palavra. No capítulo 24, Jesus fala-nos acerca de um tempo de muitas confusões, onde muitos serão enganados. Porém, amados, os que viverem uma vida no Espírito, esses não serão enganados. Fomos advertidos por Cristo acerca de guerras internacionais, civis e também de guerras espirituais, pelo domínio de reino contra reino. A verdade é que a igreja necessita despertar para a hora profética em que a igreja está inserida no momento. Irmãos, eu estou estudando o livro de Isaías, e eu estou sendo impactado por esse livro, porque eu vejo que muita coisa profetizada pelo profeta foi para aqueles dias, porém apontava para uma realidade maior. Você pode ver continuamente o Espírito Santo usando aquelas situações, aqueles dias, acerca da Babilônia, Síria e tantas outras coisas, Egito, que na verdade apontava para algo maior, para o Armagedon, para a guerra onde Jerusalém será cercada, mas Deus vingará, Deus virá pela sua nação e por aqueles que estão com Jerusalém. Eu estou conseguindo entender tudo o que está acontecendo, olhando para o cenário profético. Só uma coisinha para você entender: nunca na história, irmão, se ouviu falar tanto de tantos judeus voltando para aquela nação. Isso está apontando para algo para a igreja. A igreja está voltando seus olhos para Jerusalém. Sabe por quê? Porque o Espírito está sinalizando algo que está para acontecer. A igreja está sendo inserida para um momento crucial. E o que está acontecendo com a igreja de Jesus Cristo? Para aqueles que seguem o caminho, para nós
nós que somos intitulados cristãos, que parece que cada dia que passa estamos brincando de ser igreja e não entendendo o cenário profético, desprezando os sinais do próprio Espírito, dançando ao som de tambores e flautas. Deixa eu ser profeta aqui hoje, cantando canções repetidas, porque nós já não estamos mais nos esforçando para entrar no coração de Deus e trazer o som da terra, do céu para a terra. Nós pregadores que muitas vezes estamos tão preocupados com o nosso esforço, com algumas palavras gregas e hebraicas, e às vezes somos elogiados por uma palavra dessa. Nossa, olha como ele entende, e desprezamos o profético. Eu quero desafiar no poder do Espírito a igreja a mergulhar nesse profético, a adentrar por essa porta a qual Deus está aberto, abriu para a sua igreja. É de suma importância, irmãos, o dom interpretativo das Escrituras, o dom interpretativo dos tempos, para nós não falharmos e a nossa geração, a geração que está vindo também, não sofrer consequências, por falta de sabedoria, por falta de discernimento. A verdade da hora profética está nas mãos da igreja, irmãos, e devemos declará-la como uma questão de autoridade para libertar a terra das garras das trevas. Amados, Deus revelou um poderoso pacto por meio do Antigo Testamento, mas muito importante, quando Ele mesmo declara: com certeza Adonai, o Senhor soberano, não realizará nada sobre a terra sem primeiro revelar os seus desígnios aos seus servos escolhidos profetas. Está lá em Amós capítulo 3, versículo 7. A igreja tem que entender isso. Esses dias um pregador antigo, um pastor antigo, apareceu na televisão dizendo e declarando que o Antigo Testamento de nada mais serve, que até algumas passagens do Novo Testamento se tornaram arcaicas, nada serve. Irmãos, não é isso. Jesus não disse: eu não vim abolir o antigo, eu vim dar vida ao antigo, eu vim mostrar, eu vim esclarecer, eu vim tirar o véu do Antigo Testamento. Paulo diz isso, que toda pessoa que está em Cristo, o véu do antigo é levantada. Paulo declara isso de uma maneira muito bela em Gálatas 4, quando ele diz assim: que pelo sim de uma mulher veio ao mundo a plenitude, e por meio de Jesus nós temos toda a profecia cumprida, e aquelas que não se cumpriram vão se cumprir na sua segunda e gloriosa volta. Mas a igreja precisa entender isso, eu e você precisamos despertar para isso, porque senão, pastor Fred, ao som de qualquer música dançaremos, e Deus não quer isso da igreja. A igreja precisa entender que Deus está chamando ela para entrar num caminho de maturidade. A intenção de Deus não é sempre nos dar o leite. Leite é para aqueles que estão nos primeiros passos. A intenção de Deus é vir com alimento sólido, um alimento com substância. E eu vejo e eu sinto no meu espírito o grande apelo, o grande grito do Espírito para a igreja, aonde a igreja deve se levantar e se colocar e ocupar este lugar profético, esta lacuna nos dias proféticos. Precisamos ocupar as lacunas proféticas em nossos dias, porque se nós enquanto a igreja não ocuparmos essas lacunas, o diabo fará isso. O diabo ama as lacunas.
já que ele é incapaz de aniquilar um destino, ele procura então a todo tempo e o tempo todo ocupar uma lacuna, estando elas vazias. Ele busca criar lacunas por meio de traumas a uma pessoa. Entenda o que estou dizendo? Ele não pode parar de destruir um destino, mas ele ocupa lacunas para justamente tardar as coisas que vão acontecer. Porque é certo, querido, é tão certo como 2 mais 2 são 4, que tudo aquilo que Deus disse vai acontecer. Mas o que ele puder fazer para tardar, ele vai fazer para tardar. E por isso que a igreja precisa ser madura para poder entender. Eu e você precisamos entender o nosso chamado. Precisamos realmente descobrir quem somos no reino espiritual. Por que você está aqui? E se mover por essas convicções na tua alma e no teu espírito. Porque se eu não me movo com uma identidade sarada, eu vou ser um cara sempre doente. A minha vida terá sempre uma brecha. Eu tenho falado isso para os casais da igreja, para alguns casais da igreja. Cuidado com as discussões, com os assuntos mal resolvidos. São brechas, são lacunas que Satanás ama, e ali ele se instala a fim de destruir um relacionamento. A igreja precisa entender, irmão, presta bem atenção. Talvez você nasceu ontem, talvez você aceitou Jesus há um mês, mas você precisa entender que no corpo de Cristo você tem um lugar, e você precisa saber qual é o lugar que Jesus te chamou para ocupar. Porque aí sim eu e você vamos conseguir dar uma resposta à altura a Deus. Cara, você não pode estar no lugar errado, tendo um chamado certo. Você tem certeza do seu chamado, mas às vezes não tem certeza e convicção do seu lugar. Então você acaba não produzindo o fruto que deveria produzir. É como mais ou menos se o coração estivesse no lugar do pulmão. Não vai dar certo, irmão. É isso que a igreja precisa fazer, amadurecer dentro dessa realidade, dentro dessa revelação. Quando Paulo vai fazer a anatomia do corpo de Cristo, ele está ensinando a uma igreja cheia de dons, mas imatura. Uma igreja que tinha tantos dons e tanta confusão dentro dela, aonde Paulo tem a preocupação de dizer: calma, a orelha, a boca tem que ser a boca. Não se inveje do teu irmão, porque o corpo precisa dos órgãos no lugar certo, para que possa ter um bom funcionamento. Fala para o teu irmão: você está entendendo? É que eu estou tentando ser rápido, já estou passando. Meu Deus do céu, sangue de Jesus. Brechas que você, lacunas que você não ocupa, Satanás ocupa, irmão. E com o objetivo de fazer grandes estragos, de estabelecer reinos e tronos de iniquidade, que subsequentemente servirão como pontos de acesso. Amados, por isso é muito importante. E nós precisamos buscar afinco a nossa identidade em Deus. Quem eu sou, por que existo e por que estou aqui. Essas perguntas eu e você necessitamos respondê-las agora. Observa comigo, deixa eu ser bem rápido. Observa comigo o que a palavra de Deus nos declara. João 1, versículo 23. João diz: e João lhes disse: eu sou a voz que clama no deserto, fazei um caminho reto para o Senhor, como disse o profeta Isaías. Quando João ele entra e ocupa a lacuna profética em seus dias, João ele é um cara muito certo e muito bem definido. Quando pergunta para ele quem ele é, ele diz assim: eu vou dizer para vocês quem eu sou. E ele recorre a uma palavra de um antigo profeta. Porque o que você é, irmão, alguém na Bíblia profetizou, sabia disso? Você não é nada daquilo que alguém lá atrás não profetizou. Então ele entra no cenário profético e ele diz: vocês querem saber quem eu sou? Então eu vou dizer quem eu sou.
Por isso ele foi um cara que deu resultado, marcou a sua geração. Eu sou a profecia de Isaías. Eu não caí aqui de paraquedas, eu não estou aqui por estar, não estou brincando de ser profeta, porque esse tipo de brincadeira cabe aos meninos. Eu não sou menino, eu não danço ao som das flautas, querido. Eu estou aqui por causa de uma incumbência do céu. Há uma liberação de Deus. Alguém profetizou sobre mim, eu vou dizer quem é: Isaías. Eu sou uma voz que clama no deserto. Amados, João mostra entendimento do seu próprio chamado e identidade quando ele declara, como disse o profeta Isaías. Ou seja, ele era um cara que ele usou o dom interpretativo das escrituras. Ele pegou a palavra, interpretou e disse: eu sou essa palavra, eu sou essa profecia. Quem é você? Perguntem para o seu irmão: quem é você? Porque enquanto você não caminhar, irmão, você não se mover por convicções, você não vai conseguir dar uma resposta para Deus à altura da palavra revelada, e a lacuna vai ficar vazia, e muitos irão perecer por conta disso. Escuta só, a igreja primitiva viveu um momento em Atos dos Apóstolos capítulo 15 de assombro, porque muitos gentios estavam se convertendo, e a igreja começa a discutir, dizer: bem, eles precisam circuncidar, eles precisam. Outros diziam não, outros diziam pode, outros não. Tiago levanta, recorre à profecia e declara: assim está escrito. Ele fez uma leitura interpretativa dos tempos, baseada em uma profecia de um profeta, e ele traz a solução para a igreja. A colheita da igreja é grande. Por causa do quê? Por causa da interpretação de um homem de Deus. Sem o dom interpretativo, a igreja perde, a igreja perece, e não consegue atingir o alvo estabelecido pelo próprio Deus para que ela atinja. Eu queria ter muito tempo para poder falar disso. Percebe-se, irmão, que João, ele ocupa a lacuna profética. Deus em sua palavra disse: eu busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Ezequiel 22:30. Deus sempre procura homens, Deus sempre está procurando profetas que queiram ocupar uma lacuna. E eu quero liberar isso sobre a igreja, irmão. São homens assim que Deus vai usar nesse tempo. Por isso que Deus está despertando uma nova geração, uma geração que realmente está conseguindo compreender algumas coisas que Deus está falando, uma geração que não está brincando, irmão, de ser pastor, apóstolo, profeta, evangelista, mestre e diácono, e não, mas uma geração que está entendendo a responsabilidade ministerial, uma geração que não está correndo o risco de fazer de um altar um palco ou um picadeiro, mas alguém que está realmente, irmãos, vindo para o altar, diante de um púlpito como esse, como dizia Charles Spurgeon, e fazendo do púlpito o seu cavalo alazão, desembainhando a sua espada e destruindo e acabando e aniquilando com os demônios. Homens que estão realmente entendendo o chamado profético, que não é brincadeira, não é só dizer eis que te diz o Senhor, mas profetas que entendem que esse chamado ele é árduo, e ele pode lhe custar a cabeça, como custou a cabeça de João, ou como a morte de Isaías. O chamado profético, irmãos, não é estrelismo, é morte. O profeta, irmãos, ele pode viver rodeado de pessoas, mas ele sempre termina sozinho, dentro de uma cadeia, amarrado num tronco, lançado numa cova. Se a igreja tivesse a maturidade para entender o que é isso, talvez muitos não desejariam isso. O problema é que muita gente quer ser profeta, quer ser apóstolo, porque isso é muito legal.
isso dá fama, isso dá status, isso dá dinheiro. Perdeu-se o temor, irmãos. Profetas que ficam falando o CPF dos outros, irmãos. E alguém é chamado de profeta porque fala o número do seu RG. O diabo também pode fazer isso. Você não é profeta por saber essas coisas. O verdadeiro profeta do Novo Testamento, ele é diferente. A incumbência que ele tem é de interpretar os sinais e os tempos. O que é que Deus está fazendo? Era assim com a tribo de Issacar. Bem, eu não posso falar muito disso hoje, mas Israel não se movia sem antes de ter com a tribo de Issacar os homens interpretativos. O que devemos fazer? Para onde devemos ir agora? E eles tinham essa incumbência, porque era um dom, era uma graça de Deus derramada sobre aqueles homens que pertenciam à tribo de Issacar. São homens assim que Deus procura, cara. O profeta nunca vai querer levar uma igreja ao sucesso. O profeta vai querer levar a igreja para o centro da vontade de Deus. O profeta, ele tem essa incumbência de despertar a igreja para as coisas do céu. Meu Deus do céu. Presta bem atenção, o próprio Jesus anunciou seu ministério com muita convicção, irmão. Veja só, quando ele assume, quando ele entra no cenário, quando ele assume a sua vida ministerial, pública, Jesus, ele começa declarando assim: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, restaurar da visão, da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável da parte do Senhor. Quando Jesus ele entra, ele não entra como alguém que caiu da parte de paraquedas dizendo também: eu não sei quem eu sou. E diz: eu sei quem eu sou, e eu sei o que está sobre mim, e eu sei o que eu tenho que fazer. Entendeu? Chegou o tempo, é agora. O dom interpretativo, ele te dá essa graça de saber o seu tempo, de saber a sua hora. Então, enquanto você sabe, Deus fala com você. Deus tem falado comigo. Bem, ainda não é, eu estou te escondendo ainda, mas eu estou te começando a te mostrar devagar. É assim que eu vou fazer. E de repente Deus me dá algumas visões meia doida, que eu não vou falar para vocês, senão vocês vão falar que eu sou talvez arrogante, prepotente e orgulhoso. Então eu não vou falar. Mas eu digo até mais, se isso acontecer ou não acontecer, também para mim não tem problema. O que eu quero estar é sendo levado para este lugar. Eu quero ser levado e conduzido para este lugar. Amados, ao examinarmos as Escrituras, podemos ver com muita clareza o que clareza o que pode causar a falta de discernimento do dom interpretativo no Evangelho, segundo João. Esse foi o testemunho de João. Escuta bem, olha o que a Bíblia diz. Esse foi o testemunho de João. Quando alguém foi perguntar para ele quem ele era e por que ele estava batizando, ele diz: esse foi o testemunho de João. Quando os judeus lhes enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem és tu? E ele diz assim, ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Respondeu ele também: não. Disseram: então quem você é? Declara-nos quem és. E ele diz assim: para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías. Irmão, você vê o que causa a falta de discernimento, a falta de interpretação bíblica, a falta de interpretação dos tempos? Está no meio daquela geração um profeta. Segundo a palavra de Deus, é a profecia de um profeta, a declaração do próprio Deus acerca de alguém que Deus mesmo enviaria para preparar o caminho do Messias. Mas por falta desse dom, aqueles homens são enviados por sacerdotes, são enviados pelos judeus, são enviados para perguntar para João quem ele era. A coisa mais terrível que tem é isso, irmãos, é as coisas de Deus estarem acontecendo no nosso tempo e a gente, por ignorância, não saber o que é que está acontecendo. E a gente fica perguntando um para o outro: o que é isso? O que é isso? O que aconteceu no culto ontem? Que palavra que foi aquela? Que profeta que foi aquele? Que pregador que era aquele? Sabe por quê? Porque a gente está ignorante no mundo espiritual.
A gente não está acompanhando o rio. Foi isso que aconteceu com os judeus nos dias de João. Porque se eles realmente fossem homens, sabe, debaixo da graça, se tivesse sob a influência desse dom, do Espírito que manifesta esse dom, eles iriam entender de cara: este é aquele que a Bíblia disse que prepararia o caminho do Senhor. Irmãos, presta bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Se eles reconhecessem João, eles iriam reconhecer Jesus. Sabia disso? Porque eles iam fazer uma conexão profética. Se esse é aquele que veio para preparar, isso significa que ele já está aqui. A qualquer hora o Messias vai entrar no cenário profético. E quando o Messias entrasse no cenário profético, bem, pela interpretação dos dias, dos tempos e da palavra, eles iriam logo saber: uma virgem conceberia e daria à luz a um filho, e seu nome seria Emanuel, Deus conosco. Eles não teriam tanta dificuldade de aceitar a Cristo. Mas quando não se tem esse dom, irmãos, se permanece na ignorância, é difícil você reconhecer as coisas de Deus. A Bíblia diz que os homens carnais não podem reconhecer as coisas espirituais. Eles não discernem as coisas espirituais. Eles não podem julgar as coisas espirituais. Por isso que nessa noite o Espírito Santo deseja nos levantar com esse dom e fazer-nos entender a responsabilidade de interpretar para uma geração aquilo que as Escrituras dizem acerca desse tempo. Durante muito tempo, irmãos, desculpa-me, a igreja brincou de ser igreja. Eu falo por mim mesmo. A gente sobe às vezes e traz ministrações, pregações, orações de cultos, irmãos, e assim as pessoas, sabe, elas realmente não amadurecem, sabe, porque a gente fica, sabe, irmão, às vezes nos cultos alimentando a alma, e a gente não está entendendo, cara, o mover de Deus. Vocês precisam entender, irmãos, o que é que está acontecendo com vocês hoje. Como eu estou entendendo, estou buscando entender o que é que está acontecendo com a nossa igreja, com a nossa tribo, aonde Deus quer nos levar, por que forma Deus quer nos mover, está nos levando. Isso é importante para não morrermos, para não perecermos. Irmão, se nós entendermos o que eu estou falando aqui nessa noite, escuta, não vai ter mais necessidade de você pedir para o Espírito Santo te preencher. Não vai ter mais necessidade de você pedir: Espírito Santo, vem, porque Ele já veio, Ele já está. Esses dias Deus falava para mim assim: vocês têm falado tanto de estabelecer o reino, vocês não entenderam nada. Jesus estabeleceu tudo. Eu disse: Espírito, então o que cabe nós, a igreja, não é estabelecer. Ele disse: não, Ele já estabeleceu tudo. Eu disse: então o que cabe à igreja nesse século? Ele diz assim: manifestar o que foi estabelecido. Porque não tem mais nada para estabelecer, filhos. A verdade é essa, não tem mais nada para estabelecer. É tempo de manifestar justiça. Ele estabeleceu tudo. Agora entenda, eu nessa noite venho com uma voz profética, querer arrancar você dessa terra e levar você direto para o céu, tirar você dessa cadeira e te conectar com Deus, fazer você sair dessa igreja hoje com a cabeça transformada pelo poder do Espírito, a viver uma vida sobrenatural e não ter medo disso. E não ter medo disso. Nós temos medo das coisas do céu, irmão. Eu quero terminar aqui, em nome de Jesus. Se nós não acostumarmos na terra com as coisas do céu, a gente quando chegar lá vai se assustar, irmão. Deus te pôs nessa terra para manifestar as realidades do céu.
Não se conecte à terra, não se apegue à terra. Em nome de Jesus, não se apegue à terra. Amém? Entenda. Vá para a tua casa e ora nessa noite. Fala, Espírito Santo, fala comigo. Quem eu sou? Mostra, Espírito Santo. Porque eu quero ser um com o pastor Fred. Nós sabemos do projeto que o Senhor tem. Nós sabemos o que o Senhor tem, Senhor. O Senhor não está nos levando para um lugar. O Fred falando as coisas para mim, como as coisas estão acontecendo na igreja. Eu fui fazendo, juntando uma coisa e outra. Eu falei, cara, isso é tudo de Deus. Por que nesse tempo, justo nesse tempo, Deus colocou o Fred aqui, colocou o Fred na onde que é a outra igreja? Na São Lourenço. Cara, você acha que isso aqui foi bobeira? Irmãos, isso é mover de Deus. Por que Deus usou do dono do prédio para poder querer aumentar o valor? Cara, isso é tudo é mão de Deus, irmão. E no tempo de Deus. Tem coisa que a gente fica assustado, mas vai entendendo o que é que Deus quer fazer, meu irmão. Vai entendendo, não despreza a ação de Deus. Não tenha medo daquilo que Deus tem para a tua vida. Eu tenho tido sonhos doidos, loucos, maravilhosos no Espírito. Escuta, mergulhe nesse reino. Deus não vai fazer nada nessa terra mais sem avisar os seus santos profetas. A Bíblia diz isso. O que Ele faz, Ele avisa. Ele vai te avisar. Você vai começar a viver coisas sobrenaturais na sua vida. Você vai chegar aqui e vai falar, pastor Fred, deixa eu falar algo para você que Deus falou ontem comigo. Deus mostrou ontem comigo, Deus vai começar a falar com vocês. Assim como Deus também vai começar a falar comigo, está começando a falar comigo. Porque é isso que Deus tem para nós. Fica de pé em nome de Jesus.